Olá, hoje é sábado e esse é mais um dia debaixo do sol. Eclesiastes capítulo de número 3, dos versos 20 ao 22. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Eu sou Thomas Souza e essa é a nossa jornada de sabedoria. Queridos ouvintes, uma das perguntas filosóficas mais intrigantes é essa: o que acontece depois da morte? Você já parou honestamente para pensar sobre isso? Para onde você vai depois do seu último suspiro? Quando o seu corpo ficar gelado e sem vida, qual será o seu destino? Será que somos apenas matéria, como qualquer outro animal que simplesmente deixa de existir e cujo corpo se dissolve com o tempo e volta ao pó? Ou há algo mais profundo, eterno e indestrutível em nós? O livro de Eclesiastes faz um questionamento inquietante. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Essa dúvida paira sobre todos os que já refletiram sobre a morte. O padre Antônio Vieira, em um dos seus sermões, fala sobre a vara de Moisés, que era um simples pedaço de madeira, mas ao ser lançada no chão se transformou em uma serpente. Depois, ao ser retomada, voltou a ser vara. O texto bíblico se refere a essa vara o tempo inteiro como vara e não como serpente. Ele diz: se era vara e depois voltou a ser vara, então é vara. A mesma lógica nos faz pensar: se o homem veio do pó e volta a ser pó, então o homem é pó. Mas quando Antônio Vieira reflete sobre o homem, ele chega a uma conclusão diferente. Ele diz que o homem não é só pó, mas também sopro, fôlego de vida. Sim, voltamos ao pó, mas há algo em nós que permanece, algo que não pode ser reduzido à matéria, algo que transcende. Sabe, na história de Jó, ele perde todos os seus animais e filhos num só dia. Depois, no último capítulo, Deus dá tudo em dobro a Jó. Seus animais foram duplicados, mas a quantidade de seus filhos é a mesma do início do livro. Qual é a razão disso? Porque filhos não se perdem. O destino dos filhos de Jó era bem diferente do destino dos seus animais. Os animais dele voltaram ao pó, mas os seus filhos voltaram a Deus, que nos dá o fôlego de vida. A verdade é que o homem não é só pó, é sopro. O fôlego que temos não é nosso, mas vem de Deus. Foi Ele quem soprou vida em nós. E se Deus soprou, esse fôlego não se perde no vazio. A questão não é se continuamos existindo depois da morte, mas onde e como existiremos depois da morte. A Bíblia nos dá uma resposta que Eclesiastes apenas sugere. O Novo Testamento afirma que há um destino para aqueles que estão em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 nos diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Jesus nos revelou algo que o pregador de Eclesiastes não podia ver com clareza. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Ele venceu a morte para nos dar um caminho seguro para além dela. Temos um caminho além da morte. Se fôssemos apenas pó, não haveria esperança. Mas em Cristo, nossa história não termina no pó, termina na glória. Eclesiastes pergunta: quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? A resposta dessa pergunta é simples: Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. Se confiarmos nele, não precisamos temer o destino. Nosso fôlego volta para Deus, mas não como um sopro perdido no vento, e sim como um filho voltando para casa. Então, a grande pergunta não é se você vai continuar existindo depois da morte. A grande pergunta é: para onde você vai depois dela? Eu espero que você encontre em Jesus o caminho. Deus abençoe o seu dia e um ótimo fim de semana.